4. Isso aqui me lembra a questão do Enem, bastante. Isso aqui de física, mas parece questão de matemática do Enem, porque tem uma tabela e você não precisa olhar todos. 2023/1. Uma turma de estudantes do ensino médio recebeu a tarefa de verificar a corrente elétrica que estabelece em 4 aparelhos distintos. Ele está verificando a corrente elétrica. Ele é o protagonista dessa questão. Uma geladeira, um ferro elétrico, um ar-condicionado e um chuveiro elétrico. São os 4. Estão aqui. A tabelinha: aparelho, a potência e a tensão. Para solucionar a tarefa, foram informados os valores da potência elétrica e da tensão de cada equipamento conforme consta a tabela abaixo. Então, ele não está falando que nem na questão 1, que o aparelho foi feito para essa tensão e vai ser ligado em outra. Não, aqui já está dando a entender que é a tensão do aparelho e a potência, e com esses dados eles vão comparar os Is. Então, não tem aquele jogo de, eu estou ligando uma tensão que não é nominal, que nem era a questão 1 dessa aula. Tá? É essa potência, pronto. A partir das então tem a geladeira, tem a potência de 360 watts, uma tensão de 120 volts, o ferro elétrico 2520 watts, uma tensão de 20 volts, o ar-condicionado está ligado a 220 volts e tem potência de 3.300, o ferro elétrico está ligado a 220 volts, eles que estão analisando, e tem uma potência de 4.400. E é com esses dados que eu vou calcular o I que atravessa cada um. É o que ele falou aqui. É a tarefa de verificar a corrente elétrica estabelece em 4 aparelhos que deu os valores. A partir das informações disponíveis, a turma concluiu que a maior corrente elétrica, então ele quer saber da maior. Isso é muito comum no Enem, né? Ele não quer saber o valor, ele quer saber qual é maior. Então, nem sempre você calcular o valor de todos para saber qual é maior e qual é menor. Né? Você concorda? Olhando, às vezes, para o tamanho de uma pedra e o tamanho da outra, eu vou saber o volume exato de cada uma. Eu só comparo e vejo que a parece maior é maior. Né? Eu vou usar mais ou menos a mesma ideia. Se estabelece o seguinte aparelho, então. Qual que vai passar a maior corrente elétrica? Eu tenho potência, eu tenho U e quero I. Qual a equação da eletrodinâmica? Eu já falei na questão 1 que tem potência U e I. PUI. Então, essa é a equação do momento. Pot é igual a U vezes I. Mas veja bem, se você colocar a geladeira e o ferro elétrico para comparar primeiro, por quê? Porque os dois estão com a mesma tensão, os dois têm o mesmo U. Você percebe que fixando o U, quem tiver a maior potência vai puxar a maior corrente para atravessar por ele, para um mesmo U. Quem tem maior potência vai puxar a maior corrente. Então, peraí, para que eu vou calcular geladeira e ferro elétrico, ficar fazendo U vezes I, se eu sei que os dois estão com o mesmo U e a potência do ferro elétrico é muito maior que a da geladeira? Se os dois têm o mesmo U e a potência de um é muito maior, a corrente desse um é muito maior também. Como eu quero saber quem é a maior corrente elétrica, a geladeira já está fora do páreo. Não tem como a geladeira ganhar do ferro elétrico. Não preciso nem ficar comparando com os outros, porque eu só quero saber quem é o maior. Se ela já perdeu para o ferro elétrico, ela já não é a maior. Concorda comigo? Como que eu sei que perdeu? Porque ela está na mesma tensão, mas tem uma potência bem menor. Portanto, a corrente que a geladeira puxa para atravessar o motorzinho dela lá é muito menor que a corrente que o ferro elétrico puxa. Então, a geladeira eu nem preciso fazer conta. Usando o mesmo critério para comparar ar-condicionado e chuveiro elétrico, porque os dois estão a 220 volts, quem tem o maior pote sobrevive, o outro é eliminado. Quem tem maior pote, ar-condicionado ou chuveiro elétrico? Chuveiro elétrico, 4.400, 3.300. Então, o ar-condicionado já perdeu para o chuveiro elétrico. Eu tenho certeza, porque os dois têm o mesmo U. Então, quem tem o maior pote tem o maior I. E eu quero saber só quem é o maior. Então, o ar-condicionado já foi eliminado pelo chuveiro elétrico. Só resta comparar quem? Ferro elétrico e chuveiro elétrico. Aí esse eu vou fazer conta. O I, isolando aqui nessa equação, ele é o pote dividido pelo U. Por que eu tenho que fazer agora para comparar esses dois? Porque nem o U, nem o pote é igual para os dois. Né? Então, vou fazer primeiro o I do ferro elétrico. É de F de ferro elétrico. A potência é 2.520 e o U é 120. Divide por 10, ainda dá para dividir por 2, aqui vai dar 126, aqui fica 6. Ainda dá por 2. Por 2, aqui fica 63, né? E aqui fica 3. Para não ficar muito poluído, vou escrever aqui de novo. 63 sobre 3, e aqui dá para ver que dá 21, né? 21 amperes é a corrente que o ferro elétrico puxa. Agora vamos calcular para o chuveiro elétrico, IC. 4.400 por 220 por 10. 44 por 22
dá 2. Então, 440 por 22 dá 20. Então, o chuveiro elétrico pé puxa 20 amperes. Quem se guiou só pela potência se deu mal. Porque, apesar da potência do ferro elétrico ser menor que a do chuveiro elétrico, até relativamente menor, a tensão com que ele trabalha também é menor. E é... vai ficar feio falar isso. É muito menor do que... eu ia falar mais menor. Mas a ideia... você entendeu? A ideia é, apesar de português vai me matar agora, é mais menor. Quer dizer assim, ele aqui é menor, mas isso aqui é ainda mais reduzido do que o chuveiro elétrico, né? O 220 acabou compensando essa carência de potência do ferro elétrico. E aí, por causa de 1 amperezinho, o ferro elétrico é o campeão da nossa competição de quem puxa mais corrente. E eu fico com B de bola.